Hoje é dia 19 de maio, estou aqui na Escola São Francisco de Assis, apresentando o São Francisco Talks. Meu nome é Lucas Esser, estou aqui com a diretora Alessandra Lemes. A gente trouxe ela aqui para fazer uma entrevista com a equipe diretiva da Escola São Francisco. Trouxemos algumas perguntas e algumas delas foram bem poucas perguntas e começaremos agora. Como foi para a senhora assumir a gestão da escola sabendo que teria que dividir a escola com outra instituição? É um desafio. Naturalmente já seria um desafio só a nossa escola, mas tendo que dividir o espaço com mais uma escola, sendo que a nossa escola é um turno integral, que demanda ter vários espaços, como área de descanso, salas diferenciadas para atividades diferenciadas, que é a proposta do turno integral, e a gente nesse momento não tem esse espaço. Tem se tornado assim um desafio bem constante, porque demanda muito, inclusive, dos próprios alunos essa compreensão. Já que a senhora falou sobre a compreensão, os desafios, como foi o começo? Porque o começo a gente sabe que é onde tem mais falhas, que a gente vai corrigindo com o tempo. Como foi o começo dessa convivência? Como eu já peguei, na realidade, da gestão anterior, essa situação devido à enchente, eu já, assim, meio que me acomodei o ano passado por ser vice-diretora do noturno, então eu já tinha um bom trânsito com o vice-diretor da noite. E aí, com o passar, assim, agora assumindo a direção esse ano, que eu fiquei mais em contato com a diretora do dia, que é a diretora da escola da Tereza, que é a Maola. E assim, a gente procura sempre conversar sobre como vai ser o andamento da escola, festividades, essas coisas assim. Ainda tá um pouco complicado porque, claro, cada escola tem a sua comunidade e tem o seu entendimento, mas a gente vai tentando driblar essas situações, né, da melhor forma que a gente consegue. Agora pulando a parte do começo, como é o dia a dia? Peraí. Como as duas instituições conseguem dividir o mesmo espaço? Como é o dia a dia delas? A gente tem tentado fazer desde o princípio assim, horários diferenciados de entrada da escola Teresa para a nossa escola. Os horários de recreação e intervalos de merenda são diferentes, né? Até porque a demanda de alunos se tornaria muito numerosa para o espaço que se tem. Então nós estamos fazendo essa divisão. Geralmente a gente controla muito a porta ali. A entrada dos meus alunos é às 8, então 15, 20 para as 8 já estão chegando, porque tem o primeiro lanche deles, sobem para a sala, depois tem mais outro lanche, depois tem o almoço, uma hora de almoço, que eles não têm, porque nós somos integral e a escola dela é de meio turno ainda. Então, assim, tem sido um desafio constante, até porque quando se tem falta de professores, professor que não vem, professor que não veio ainda de algumas disciplinas, tem muito período vago, então a gente tem que acomodar, porque às vezes pega ou o intervalo da escola dela, ou pega o meu intervalo, os alunos dela, porque estão no pátio com recreação, em função de falta do professor. Vamos driblando da melhor forma que dá. Às vezes avisamos as famílias, quem puder vir buscar, que busque, quando é perto dos últimos períodos ali. Mas é um desafio, muito desafiador mesmo, assim, é bem complicado a gente conseguir manter o bom trato entre as duas escolas. Como a senhora diz, é um desafio constante, né? Ainda mais no dia a dia, é complicado porque são duas instituições. E o que a senhora acha que a senhora aprendeu com isso? Qual foi os ensinamentos que a senhora aprendeu com essa dificuldade diária? Primeira coisa, assim, e que eu sempre trouxe comigo, mas é a questão da empatia, né? E que eu acho que é uma fala que eu tenho sempre nas salas, quando eu converso com os alunos da Escola São Francisco, é a questão da solidariedade. Nós perdemos com a enchente muita coisa, às vezes alguns até a casa, mas não perdemos a nossa escola. Eles perderam a casa e a escola. É complicado, mas é algo assim que, se a gente mostrar empatia, solidariedade, tudo parece que vai ficando um pouco mais fácil, assim, de se driblar as dificuldades. E agora, para encerrar, um recado que a senhora gostaria de deixar para toda a comunidade escolar?
que tenhamos mais empatia, mais calma, sejamos mais solidários, que todos possam sempre estar cientes de que a escola está aberta, né? Que nós estamos aqui para acolher, para atender da melhor forma possível. Nem sempre, às vezes, é possível estar disponível o tempo todo pelo celular, em função de todas as demandas que temos, mas que as famílias possam vir à escola, possam estar aqui no chão da escola junto conosco, vendo a realidade de cada escola, tanto a minha, São Francisco, quanto a da Maola, que é a escola Teresa Franciscucci, para que elas percebam que nós também temos as nossas dificuldades aqui dentro e precisamos estar sempre acomodando, e não lidamos com uma vida, nós lidamos com 600, 700. Então foi isso. Muito obrigado. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço poder estar aqui, né? Participando, e que tudo possa cada vez mais melhorar e que a gente consiga, né? Fazer com que essa escola tome uma forma que a gente deseja e que a Escola Teresa possa, se Deus quiser, também ter o espaço deles novamente. Ok, Obrigada. foi isso. Estamos aqui com a vice-diretora do Teresa Franciscucci, seu nome é? Eliane. Trouxemos algumas perguntas para a senhora responder, a senhora se importa? Não. Começaremos sobre a enchente. Como foi o impacto da enchente para a escola e para a comunidade escolar de vocês? O impacto foi bem negativo para todos, né? Para toda a comunidade, para toda o pessoal que mora aqui no bairro Matias Velho e os demais bairros que foram atingidos, né? Foi uma calamidade. É muito triste a gente ter, assim, visto a situação que ocorreu, foi algo inusitado. Né? Para nós, enquanto escola, é algo que está sendo bastante difícil ainda, né? A gente sabe que muitas pessoas já retornaram para os seus lares, estão aos pouquinhos reerguendo suas casas, né? Mas estão no seu espaço, na sua casa. E nós ainda estamos aqui, né, de inquilinos da escola São Francisco, né? Para vocês, comunidade escolar Teresa, como é que foi a adaptação? Eu acredito que para ambas, né? A adaptação não foi fácil. A gente sabe que qualquer circunstância, né? Esse período de adaptação, ele já fala a adaptação, ambas as pessoas vão se adaptando, vão vendo suas dificuldades e vão ajustando, né? Para poder ter uma convivência melhor. E não foi diferente aqui. Nós fomos muito bem recebidos, né? Pela diretora Tânia, que hoje está aposentada. Quando nós soubemos da decisão pela coordenadoria que a nossa escola estava interditada e nós não poderíamos nem reformá-la e que nós teríamos que vir para cá. Na época, a gestão era a professora Tânia, ela nos acolheu muito bem. Quando nós chegamos aqui ainda, a escola que estava ainda sendo limpa, né? E a gente veio para cá, todo mundo estava meio assim ainda, tanto o pessoal da Escola São Francisco só ocupava também o andar de cima. Nós dividimos a nossa secretaria com a secretaria do São Francisco, estava todo mundo improvisado, né? Todo mundo se adaptando e da melhor forma possível para conviver naquele momento de retorno, né? E como tem sido a relação entre a equipe diretiva do Teresa Franciscucci e a do São Francisco de Assis? Acredito que tem sido boa, assim, a gente tem conversado, a Alessandra, que é a atual diretora hoje, é uma pessoa muito legal, muito receptiva, né? Sempre está pronta a ouvir. Eu acho que a comunicação, ela é tudo, né? Então, existe comunicação. Quando existe comunicação, as barreiras são menores, né? Enquanto gestão, o que essa experiência tem ensinado para vocês? Muitas coisas, né? Porque ser gestor de uma escola só já é difícil, né? Toda escola tem os seus problemas, sua comunidade, né? Tem questão de pessoal, de RH, de várias demandas que surgem diariamente numa escola. Imagina duas escolas num único espaço, então isso
assim, requer muito mais atenção, muito mais paciência, muito mais resiliência, né? E cooperação. E eu acredito que tem um ditado ali que diz, né, que é meio clichê, que junto somos mais fortes. E eu acho que as duas escolas juntas, elas neste momento estão se fortalecendo, né? Porque elas estão tirando uma lição de que é possível sim uma convivência, né? Que, como a gente já falou no anterior ali, que a questão da adaptação, vai se adaptando, vai se vendo aonde é necessário ajustes para que possa ter uma boa relação. Eu acredito que isso é positivo, está acontecendo de uma forma saudável, porque a gente observa que os alunos hoje estão interagindo uns com os outros, né? A gente observa que eles, às vezes, ficam no pátio, não tem uma aula, aí vão para o pátio e jogam vôlei juntos de ambas escolas, o futebol também. No recreio também as crianças às vezes interagem umas com as outras. Então a gente observa que são coisas mais positivas. No início tinha aquela questão, é do São Francisco, é do Teresa, né? Agora a gente observa que não, os próprios alunos já estão assim interagindo. Então isso é algo muito positivo, né? Porque todos nós pertencemos à escola pública, né? E não estamos assim, um nome, né? Tem a comunidade escolar do Teresa Franciscucci e a comunidade escolar do São Francisco, mas nada impede que ambas possam conviver assim com pacificidade, né? E civilidade, que eu acho que isso é bastante importante e a gente tem observado que isso está progredindo, assim, né? É uma conquista. E educação é isso, né? Então, eu não sei, estou bastante satisfeita, assim, né? Pelo processo que a gente vem acompanhando, né? E como está progredindo, como cresceu. Então, é bem positivo. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para a comunidade escolar das duas escolas? Eu acredito que seja isso, né? Que é a comunicação antes de tudo, né? Porque a comunicação, ela faz parte, ela é um dos pilares, né? Da sociedade. Sem comunicação não existe respeito, não existe compartilhamento, né? Então a comunicação ela vem antes de tudo, né? Para que as coisas possam continuar no mesmo caminho e ele possa ser um caminho que traga a questão da consolidação não só do aprendizado, né, como um todo, mas das relações interpessoais, né, que é muito importante, né, porque não existe aprendizado sem essa questão do aprimoramento das relações interpessoais, né, que tudo envolve educação, né, no sentido literal, né, do respeito, de tudo. Então, eu acho que é isso aí, tá? Então é isso, muito obrigado. Capaz, às ordens.